aqui, e o Hélio lembrou esse texto comigo ali, e depois ele repetiu aqui. Quantas vezes nós oramos dizendo, venha o teu reino? Talvez alguns irmãos, Ronaldo, todo mundo para saber quem é o Ronaldo. Ronaldo, esse é o Ronaldo, irmãos. Aliás, os que conheciam o Ronaldo, depois vocês vão lá e cumprimentem ele de novo, porque esse daí agora é outro Ronaldo. Esse é o Ronaldo onde o reino de Deus chegou. E alguém pode dizer, mas o Ronaldo não estava entre nós. O Ronaldo era um irmão entre nós. Queridos, o Ivan, esse irmão querido que nos ajudou por tantos anos, o Ivan dizia assim, dentre tantas coisas que ele nos ensinou, ele dizia uma frase que eu demorei um tempo para aprender, o que ele queria dizer com aquilo. Ele dizia assim, há pessoas que se convertem no dia em que se convertem, e há pessoas que só se convertem depois de já estarem convertidas. E eu sempre me perguntava o que é que ele queria dizer com isso. Está entendendo bem, Carlos? Tranquilo. Se eu falar espanhol, pero los hermanos não entendem. Eu sempre demorei para entender isso que o Ivan queria dizer. Irmãos, lembra que no último encontro, eu li o texto com vocês de 1 Coríntios 11, falando sobre a ceia, quando Paulo fala assim, esta é a razão porque há entre vós fracos, doentes e alguns que já morrem, que estão mortos. Irmãos, não é comum, mas é possível alguém ouvir o Evangelho, receber a pregação do Evangelho e de pronto dizer, eu quero, é isso que eu quero, e não se converter. E só vir a se converter quando, sabe por quê? Porque as provações virão. Há pessoas que entre nós, e eu espero que sejam a minoria, mas há pessoas que entre nós ainda precisam de uma experiência com o reino de Deus. E isso aconteceu, eu pedi permissão para o Ronaldo para isso aconteceu com o Ronaldo. Deus permitiu uma situação na vida do Ronaldo. E essa situação que Deus permitiu na vida do Ronaldo, o fez entender e nos fez entender, ao William, cunhado dele e a mim, que Ronaldo não tinha se convertido. Por quê? Porque ele se deu conta naquele momento de que Jesus não governava a sua vida, naquela situação. E naquele momento ele se recusou a se sujeitar ao governo de Jesus. E nós dissemos para o Ronaldo, Ronaldo, você precisa ir para casa e avaliar, e pensar, e buscar o Senhor, porque você precisa do reino de Deus, você precisa do governo de Cristo na sua vida. E graças a Deus, Ronaldo foi para casa. E foi com muita alegria, viu, Ronaldo, que eu recebi a notícia do William, que ele me disse, João, o Ronaldo tomou a decisão, ele quer render o governo de sua vida a Jesus. Pode ter pessoas entre nós, irmãos, que estão vivendo por meses, anos entre nós, sem ter tido uma experiência com o governo de Cristo. E às vezes nós usamos tanto essa oração, venha o teu reino. Para pensar nisso, viu, querido? Venha o teu reino. Quanta gente, nós falamos há pouco aqui sobre o Felipe e a Letícia que se comprometeram. Quantos jovens entre nós, pelo Brasil afora, abandonaram a fé porque não se sujeitaram à orientação dos pais, dos pastores, dos discipuladores, dos irmãos mais velhos que estavam perto, entraram numa obstinação de se casar, e essa situação do casamento, de querer se casar, foi a evidência de que não havia reino de Deus ali, porque não se sujeitaram aos pais, não se sujeitaram aos pastores, e estavam entre nós por anos.
E se foram, porque nós dissemos, não, não é por aí, você não deve fazer isso, você não deve assumir esse compromisso, não com esse rapaz, não com essa moça, não dessa maneira, esperem. Reino de Deus, a falta do reino de Deus na vida dessas pessoas. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? É essa a razão, é por isso, e tão somente por isso que Paulo diz, é por isso que há entre vós fracos, doentes e alguns que já estão mortos. Nós não conhecemos a vida dos irmãos, os frutos vão se evidenciar durante a caminhada, e esses frutos é que vão dizer se o reino de Deus está na minha vida ou não. E Deus vai permitir na minha vida e na tua situações para deixar evidente o reino de Deus. Eu quero dar mais um testemunho. Eu estava agora nos dias de férias e eu estive em Santiago do Chile. Eu com um casal, um dos pastores lá de Itapema, em Balneário Camboriú, aquela região ali, o Felipe e a Sui, foi eu e Sandra, Felipe e Sui, nós fomos juntos para Santiago do Chile. E estando em Santiago, eu fui visitar o Alemão e a Juliana. Lembram do Alemão e da Juliana? Que nós oramos por eles aqui, que eles iam para Santiago. Lembram que ele foi lá para estabelecer a empresa lá? Os irmãos da Zona Sul conheceram bem o Alemão. Eu quero dizer uma coisa para vocês, esqueçam o Alemão que vocês conheceram. É outra pessoa. É um obreiro do Senhor. Nós estivemos na casa dele, e obviamente eu estou dizendo isso, Alemão, eu quero dar um testemunho em seu nome lá, tá? Nós estivemos no apartamento deles, ele fez um churrasco para nós, e depois nós nos sentamos à mesa, e ele veio dar um testemunho para nós. Me pediu perdão, depois ele explicou por que ele estava pedindo perdão. Ele disse, João, todos os anos que eu estive em São Paulo, eu fui um peso morto. Eu não tinha peso pela obra do Senhor, eu não tinha peso pela vida dos irmãos, eu não ajudava vocês como pastores. João, por favor, me perdoe. Fernando começa a falar dos irmãos em Santiago, ele está ligado a uns irmãos lá, que são assistidos por Daniel Divano, um dos presbíteros em Buenos Aires. E ele começa a falar dos irmãos, desses irmãos ali em Santiago, onde ele está. O alemão se emociona. Um homem que está com carga pela obra de Deus, está junto com o pastor Esteban, o ajudando. E ele falou, Elião, quando encontrar você, ele quer pedir perdão a você também. Aliás, a você foi o que ele mais deu trabalho, ele disse, por não ter peso. Irmãos, sabe o que é isso? O reino de Deus. No caso dele, não era uma questão de conversão ou não, mas de ter peso pela obra, de entender de fato o que é reino de Deus. Ele falou assim, eu vivia em São Paulo, eu vivia para mim mesmo. Eu estava preocupado com a minha carreira, com o meu trabalho, mas eu não estava preocupado com as vidas, com os irmãos, de cooperar, de ajudar, de servir os irmãos. Ver ele falar, eu só acreditei porque eu estava vendo ele falar. E foi impressionante. Irmãos, isso é reino de Deus. Quem faz isso? O Espírito Santo, quando um homem dá ouvidos à voz do Senhor. Quero dar mais um testemunho. Voltando do Chile, eu passei por Florianópolis, estive com os irmãos ali. Eu conheço um casal ali, Júlio e Elisa. Júlio já é convertido há alguns anos. Perdão, Luísa. Elisa não, Luísa. E Luísa se batizou há anos atrás numa denominação, porém os frutos não apareceram, não surgiram. Luísa se mostrava uma pessoa religiosa, avessa aos irmãos, e o seu marido por 16 anos caminhando sozinho com os irmãos ali. Ele andou pelos Estados Unidos, depois esteve em Boa Vista e por fim agora nos últimos anos em Florianópolis. Luiz um dia está no quarto
no seu quarto. E ela tem um sonho. Há 10 anos atrás, ela perdeu uma filha com 12 anos. E de lá para cá se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, ressentida com Deus, com os irmãos, com o marido, porque na época eles estavam separados. Ela culpava o marido pela morte da filha. E ela está no quarto. E Deus começa a falar com ela. Você já parou para me agradecer pelos 12 anos de vida que eu permiti que você tivesse sua filha? Você já me agradeceu por você ter vivido bem com ela esses 12 anos? Você já me agradeceu pelo fato dessa menina amar você e você teve vários bons momentos com ela? Você já me agradeceu pelo fato de eu ter permitido você gerar ela e dar a luz a ela e cuidar dela por 12 anos? Você já me agradeceu pelo fato de você ter sido mãe? Quantas mulheres tem no mundo que gostariam de ser mãe e não são, e não podem ser mãe porque tem algum problema físico? Você já me agradeceu por isso? Irmãos, Luísa tinha fibromialgia, aquela doença que dá dores pelo corpo todo. Ela sai daquele quarto curada. E não a cura física, mas ela sai daquele quarto com a maior de todas as curas. Luísa está sendo batizada hoje pela manhã, lá em Florianópolis. Os irmãos vêm orando por essa mulher há anos, e essa mulher se converte no quarto, Deus falando com ela. Sabe o que é isso, irmãos? Reino de Deus. Ela sai do quarto, vai até no quarto onde estava o seu marido, porque eles estavam dormindo separados. Ela vai até o quarto dele e pede perdão a ele, pelos anos de rancor, de amargura, de ressentimento que o maltratou. Sabe quem faz isso? O reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, e ela testemunhando para nós, ela tem que ser batizada. Você, não, mas eu preciso ser evangelizada aí. Não, nós te evangelizamos depois, mas você precisa ser batizada. Porque essa mulher entendeu o que era o reino de Deus. Isso é uma obra espiritual, irmãos. Amém? Eu disse a ela falou assim, fibromialgia, irmãos, eu fui curada. Eu ia tomar banho, a água do chuveiro doía no meu corpo. Eu não podia tomar vento, eu ficava por semanas dentro da minha casa trancada. Esses dias ela saiu para fora, tomou uma corrente de vento, o marido falou assim, Luísa, cuidado com o vento. Vento? Que vento nada, venha o vento, eu estou curada. Agora, a coisa mais importante da vida da Luísa, ela recebeu a cura mais importante de todas. Ela foi curada do egoísmo, ela foi curada da independência, da rebelião, é uma nova mulher. Amém, irmãos? O reino de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas, da tirania, do governo de Satanás, para o seu governo. Amém? Vá diante de Deus e diga, Senhor, venha o teu reino na minha vida. Venha o teu reino na minha vida. Senhor, eu quero o teu reino. E todas as vezes, Senhor, que o Senhor permitir situações na minha vida, para ficar evidente ou não o teu reino na minha vida, Senhor, venha o teu reino na minha vida. Tenha certeza absoluta que o reino de Deus está sobre você. E é fácil você descobrir isso, viu? Vá primeiro diante de Deus, mas depois pergunta para os irmãos que estão em volta de você e se prepare para ouvir. Amém? Que o Senhor nos ajude. Quero dar um breve testemunho também, quanto ao reino de Deus. Dona Isabel, onde está Dona Isabel? A irmã Isabel foi ao banheiro.
Ela foi ao banheiro. Agora é a irmã Isabel. Irmã Isabel. Tem 91 anos, é isso? Vai fazer 92 em novembro. Não é dezembro. Dona Isabel, agora a irmã Isabel, ela é sogra da Sueli. Sueli está aí ou foi com ela? Deve estar com ela. Mãe do Natura. E um amigão nosso. Mas as portas se abriram para a pregação do Evangelho, a Dona Isabel, quando ela estava internada. Sueli pregou o Evangelho para ela e ela disse que queria entregar a vida dela, que queria ser batizada. Essa semana, nós cremos que no reino de Deus não existe coincidência, existe providência, né? Foi coincidência nenhuma, né? Mas aí, em algum momento que Sueli estava na área lá, e nós pudemos, o Júnior, Genro e eu, nós estivemos junto com a Sueli, e ali perguntando, Dona Isabel, é isso mesmo que a senhora quer? Sim, é isso que eu quero, tal. A senhora sabe que uma vez a senhora querendo ser batizada, a senhora vai fazer parte de Cristo e do corpo de Cristo, né? Explicando tudo isso para ela. A senhora vai se tornar uma nova criatura, mas a Sueli falou, Dona Isabel, e aqueles ídolos que a senhora tem? Dona Isabel está entrando ali agora. A Sueli falou, e aqueles ídolos que a senhora tem? Aí a Sueli falou, vamos lá buscar? Aí ficou Júnior e eu à mesa, e ela trouxe. Enquanto isso eu compartilhei com a outra filha dela, falei, talvez para muitos, muitos poderiam perguntar, mas por que isso? Por que isso? Falei, porque se Jesus não for Senhor, Ele não vai governar. Tem que governar sobre a vida, sobre toda a vida da pessoa. E nisso eu lembrei do Salmo 114, eu só vou ler para vocês aqui, mas que foi citado, o Salmo 115, perdão. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. E eu citei esse versículo para ela. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Som nenhum lhe sai da garganta, pois são feitas pelas mãos de homens. E eu disse para ela, quanto a Maria, nós respeitamos por ter gerado o nosso Senhor, mas no que diz respeito à adoração, Filipenses 2, 9 a 11, foi dado a Jesus o nome que é sobre todo nome. E diante do nome de Jesus aqui vai se dobrar todo o joelho, toda a língua que vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Adorarás. Aí chegaram à mesa, aí até a Sueli falou, entrega para o pastor, usou essa expressão, né? Ou seja, aí eu peguei tudo aquilo e falei, pode deixar que nós vamos dar um fim nisso. Ou seja, porque a adoração somente é Jesus. E nós? Quais são os nossos ídolos? E nós, quais são os nossos ídolos? O que pode estar se interpondo entre nós e a soberana vontade de Deus? O que pode estar se interpondo entre nós e a perfeita vontade de Deus? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás louvores. O culto é só a Ele, E o reino de Deus chegou na vida da Dona Isabel. Talvez pessoas podem
podem pensar, nossa, mas também com essa idade? É importante destacar, todos nós temos data de validade. E um dia a nossa data de validade vai expirar. E nenhum de nós sabemos qual é a nossa data de validade. De 0 a 100 anos, ou mais de 100, todos têm uma data de validade. Eu não sei a minha. Você sabe a sua? A Bíblia diz hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Está ouvindo a voz de Deus? Dá ouvidos à voz de Deus. E no batismo da dona Isabel, eu testemunhei algo que eu disse para um cunhado meu, irmão da Márcia, morando em Sorocaba, uma certa vez falando ao telefone, talvez eu até já tenha dito isso aqui. Ele havia se desviado do evangelho, falei, Carlinhos, volta os seus olhos para Deus. Aí ele me disse, Hélio, quando Deus me chamar eu vou. Aí eu disse a ele algo que eu nunca dito para ninguém, Carlinhos, Deus já te chamou quando Jesus estava derramando o sangue dele por você na cruz do Calvário. A Bíblia diz ali que todos foram atraídos a ele. Então Deus já chamou cada um de nós. É um engano de Satanás e da carne. Dizer, não, quando Deus me chamar. Todos nós fomos chamados. E muito mais, fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então eu queria deixar esse testemunho aqui do governo de Deus. Quando o governo de Deus chega, que é o governo dele, muda. Nosso jeito que a gente pensa como era, não serve. Mesmo porque nós nos tornamos novas criaturas. É nova. Amém? Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Senhor Jesus, que está aqui entre nós. Enquanto estávamos cantando, eu me lembrei pelo menos de 3 versículos. João 3,16, um versículo bastante conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ali fala do amor de Deus, que entregou o Filho unigênito dele. Mas eu não me lembrei somente desse versículo, mas eu me lembrei também de Romanos 8, 29, que diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. A fim de que ele seja o primogênito. O unigênito de Deus se tornou primogênito. Seu primogênito, ele é o primeiro dessa nova raça. Eu costumo dizer, o AC antes de Cristo, o DC depois de Cristo, e agora nós temos o EC, que é em Cristo. Que é em Cristo, mas Jesus, o unigênito, ele se tornou o primogênito. Nós fomos gerados a mesma essência. A mesma essência, tanto que, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se faz novo. João 1, mas a todos quantos o receberam, João 1,12, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? A saber,
aos que creem no seu nome. Então, Jesus ele se tornou o primogênito. Ele se tornou o primeiro dessa nova raça. 1 Coríntios 15, 45 em diante ali, né? Paulo, ele fala, não foi o primeiro homem espiritual, e sim o natural. Então, primeiro foi o natural. Mas ele fala sobre o homem espiritual e o natural está falando sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Acho que no versículo 49 ele fala, e assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso que o Senhor deu, esse cântico que o Senhor deu ao Beto, seja pedindo ao Pai que nos revelasse, palavras minhas aqui, o que o motivou. Efésios 1:4 fala que Deus nos predestinou nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E fala segundo o beneplácito, segundo o prazer da sua vontade. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Jesus se torne o primogênito, a fim de que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos, ou seja, a mesma essência. A mesma essência. Nós fomos lavados, fomos comprados, fomos redimidos, fomos regenerados, nossos pecados foram perdoados, não há condenação mais sobre nós, não há maldição sobre nós, quer seja hereditário ou não, como se diz, porque as Escrituras dizem que maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, e Romanos 8, 1 e 2, agora pois, nenhuma condenação há para nós, quem? Para nós que estamos em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então Jesus se tornou o primogênito. Outro versículo bastante conhecido, João 1, de 1 a 3. Vamos falar juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus. Sem Jesus. Esse mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, foi revelado a nós. Foi revelado a nós. A pessoa de Cristo, a sublimidade de Cristo. Aquele nas quais profetas quiseram ver e não viram. Eles ouviram. E por vezes foram inspirados pelo Espírito Santo para falar daquele que viria. Para falar do Salvador, para falar do Redentor, para falar do rebento, para falar da raiz de Davi, para falar do Filho de Deus. Eles ouviram e falaram, mas não viram. E o apóstolo João, ali em João 1, fala, os que os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, isso nós escrevemos, a fim de que tenhamos, não me lembro o que diz ali, mas os que os nossos olhos viram, os que os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam. Hoje nós vemos a Jesus. 2 Coríntios 3:18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. O unigênito de Deus
se tornou o primogênito de Deus. E o primogênito de Deus está em cada um de nós. Que nós temos essa essência de vida. Vivemos essa essência de vida. Só estamos aqui por conta dessa essência de vida. Só vivemos por conta da pessoa de Jesus. Colossenses 1, de 13 a 19, eu vou ler. Já foi falado parte dele e já foi cantado aqui também. Foi profetizado aqui. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fala, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Fala, este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Esse é o nosso Jesus. Esse é o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, que aprouve a Deus revelar a cada um de nós. E hoje nós estamos com os olhos desvendados, porque hoje nós podemos contemplar a Cristo. Hoje nós podemos viver a vida de Cristo. Nós podemos transmitir a vida de Cristo, quer seja em vida, quer seja em palavra. Colossenses 1, 26 a 29. Fala o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória de Deus é a vida de Cristo em nós. Só podemos viver por meio de Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, então a esperança da glória de Deus é que seu Filho viva através de cada um de nós. Através de cada um de nós. E depois Paulo ainda segue falando, o qual nós anunciamos. Ele fala, advertindo a todo homem em toda sabedoria. Ele fala, para quê? Qual o fim? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O mistério foi revelado. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. E esse mistério é Cristo em vós, ou Cristo em nós, a esperança da glória. E Paulo fala, agora que esse mistério foi revelado, nós anunciamos e advertimos a todo homem em toda sabedoria, para que a fim de que nós possamos apresentar todo homem perfeito em Cristo. Ele segue dizendo, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo, ele entendia da eficácia, ele sabia da eficácia da vida de Cristo na vida dele. Segundo a sua eficácia, a vida de Cristo em nós, irmãos, ela é eficaz. Ela é eficaz. Tanto que Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ali fala, isto dizia ele, com respeito ao Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem. Estava falando de nós.
estava falando de nós. Isto dizia ele com respeito ao Espírito Santo que haveria de receber os que nele crescem. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A vida de Cristo em cada um de nós, ela é eficaz. Ela tem em si mesmo a eficácia, é eficiente, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Esse é o mistério que foi revelado a cada um de nós. E o Espírito Santo, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ele trabalha para que o Filho de Deus seja exaltado. A obra do Espírito Santo não terminou. Ele continua, ele vai continuar trabalhando, operando com o fim de que Jesus seja glorificado. Ele vai continuar trabalhando, operando com o fim de que Jesus seja conhecido. Ele vai continuar trabalhando, operando com o fim de que Jesus seja revelado. Da mesma forma que chegou até nós, para chegar até outros. Como também Jesus disse em João 17, Jesus rogando ao Pai, ele disse: eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Jesus rogou por nós. Jesus rogou por nós. Esse mistério que estiver oculto, rogou por nós. Ele rogou por nós para que nós pudéssemos desfrutar da vida dele. O desejo de Deus que está no coração do Pai é que o Filho dele seja exaltado em todo o tempo. O desejo dele é que o Filho seja adorado em todo o tempo. Para isso, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. O desejo de Deus é que nós vivamos a vida de Cristo em todos os momentos, onde quer que estejamos. O desejo de Deus é que a nossa casa seja cheia da vida de Cristo. O desejo de Deus é que a nossa casa seja cheia da vida de Cristo. O desejo de Deus é que nós, como família, vivamos a vida de Cristo em todo o tempo. Esse é o desejo de Deus, em todo o tempo, para que seu Filho seja exaltado. Para que seu Filho, como o Beto bem lembrou que diz Efésios, todas as coisas vão convergir nele, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Hebreus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Jesus, ele é a sublimidade revelada pelo Espírito Santo a cada um de nós. A cada um de nós. Eu não quero me delongar, mas eu quero também lembrar do que Paulo também disse aos Filipenses, do 7 em diante. Ele fala: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Falou: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele segue dizendo: não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Mas Paulo diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas interessante que ele fala: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição,
Mas ele fala, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Fala, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, ele falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que possamos prosseguir para o alvo, irmãos, para esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para que um dia nós possamos estar diante dele. Não mais como por espelho, mas face a face. Não mais apenas falando dele, mas falando com ele, face a face. Sabe, que Jesus se torne para nós, de fato, esse grande tesouro. Jesus se torne cada vez mais para nós essa preciosidade. Que juntos possamos prosseguir para o alvo. Para esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da grande vergonha. Não fez. Mas que nós possamos olhar firmemente. Irmãos, esse é o grande diferencial para cada um de nós. Para cada um de nós. Olhar firmemente. Contemplá-lo como por espelho. Amá-lo em todo o tempo. Viver a vida dele. Nos encher da vida e do poder de Jesus que está à nossa disposição. Como o William, na realidade acredito que tenha sido o primeiro versículo que o William nos lembrou no último encontro geral, que é João 10:10. A parte B. A parte B. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, a própria vida de Deus. A própria vida de Deus. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham essa vida. Sabe, então que trabalhemos por prosseguirmos esse alvo. Que trabalhemos por contemplarmos a Jesus. Quero terminar com 3 versículos aqui, ou 4. Gálatas 2, 19 e 20, o final do 19. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Irmãos, na medida que repetimos versículos, nós não estamos chovendo no molhado. Que a repetição não é para que saibamos, a repetição é para que permaneçamos nas verdades. Então, o que nós sabemos, que possamos permanecer. Então, repetir versículos não é chover no molhado. Muito pelo contrário, mas é cooperar para que permaneçamos nessas verdades. E o final do versículo 19 de Gálatas 2 fala, eu estou crucificado com Cristo. Aí vem o 20, logo, ou seja, sendo assim, desta forma, o resultado de alguém que está crucificado com Cristo é, sendo assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é o resultado daquele que está em Cristo, daqueles que estão em Cristo. Romanos 11, 36, bastante conhecido. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, não é só dele, mas a nossa vida nessa terra é por meio dele.
É impossível nós agradarmos ao Pai se não for através da vida de Cristo em nós. Porque Deus, quando olha do céu, não vê nenhuma esperança em nós. Em nós não. A única esperança de Deus, do Pai, é a vida do Filho dele em nós. Porque nós, por nós mesmos, nós não podemos e não conseguimos agradar a Deus. Somente através da vida de Cristo em nós, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse é o segredo, esse é o mistério que outrora estivera oculto, mas que foi revelado, porque aprove a Deus nos revelar essa preciosidade. Essa preciosidade. Efésios, esqueci a referência, mas Pedro diz, para nós, os que cremos, ele é a preciosidade. Ele é a preciosidade. Quero terminar aqui com Efésios 6, 24, fala, a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos a vida de Cristo, que o Espírito Santo nos conduza a isso. Ô, irmão Beto, eu posso fazer um pedido? Se possível, cantar Romanos 11, 36. Porque dele e por ele. O Beto vai tirar aqui. Antes de cantarmos, mais 2 minutinhos. Senta um pouquinho aí. Irmãos, a diferença entre os que seguem Jesus, a palavra cristianismo não aparece na Bíblia, não é? Essa palavra cristianismo, ela começou a ser usada ao longo da história, mas a palavra cristianismo, Jesus não inventou o cristianismo. É importante a gente guardar isso, não foi ele que inventou isso. Jesus fez discípulos. E a grande, obrigado, Jair. E a grande, Hélio e eu e outros irmãos temos tido a oportunidade de, por alguns anos, e temos ajudado esses irmãos lá na Índia. E uma das cidades que a gente visitou lá é a sede mundial do budismo. Irmãos, o que é o budismo? É um tanto assim, eles trabalham tanto com essa coisa de mentalizar, de pensar, de meditar. O que Jesus, qual é a diferença de religiões como essa? Se alcança muita coisa no budismo, ficando parado lá com mantras intermináveis. Você anda pela cidade, se você não cuidar, daqui a pouco você está cantando junto com eles. Porque é uma catequese maligna, os mantras lá. São tocados o tempo todo, ensinados pelo budismo. Qual é a diferença dos cristãos, para nós cristãos? A diferença é que Jesus não está interessado em que você mentalize, que você fique pensando um tanto. A vida cristã, ela tem que desembocar em algo chamado prática. Vida. Quando a Escritura fala de vida, de ter vida, irmãos, é de vida prática. Há um texto de Colossenses 2, eu não vou ler, não precisa ler na tua Bíblia aí, porque eu vou ler uma tradução, é uma tradução que tem em inglês. Na verdade, eu não sei se ela é uma tradução ou uma versão,
Mas ele capta bem essa ideia do que o Hélio e do que esses textos, aquilo que o William falou, e esses textos que a gente tem meditado, nos levam a entender. Colossenses 2, nessa tradução, versículos 6 e 7, ele diz assim: portanto, ao receber a Cristo Jesus, o Senhor, ande em união com Ele, refletindo seu caráter nas coisas que você faz e diz, vivendo vidas que levam os outros para longe do pecado. Eu, João, eu vivo uma vida que anima outros a se manterem longe do pecado? Você, cada um de nós, irmãos, essa é a diferença do discípulo de Jesus para um budista. Um discípulo de Jesus está interessado, o objetivo da vida dele é refletir Cristo, onde ele estiver, nas coisas que faz e diz. O que é um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo? Irmãos, na prática, ser cheio do Espírito Santo é ser cada vez mais parecido com Jesus. É claro, irmãos, que é importante a oração e a meditação na palavra, mas se isso não desembocar em algo prático na minha vida e na tua, que me torne um homem diferente, um presbítero diferente, um companheiro diferente, um marido diferente, um pai diferente, se isso não desembocar em algo que transforme você numa mulher diferente, uma mulher que se sujeite ao seu marido, que reverencie seu marido, uma mulher que respeite os pais, que reverencie os pais, que obedeça aos pais, se isso não desembocar em eu me tornar um empregado no trabalho diferente, um patrão diferente, se isso não desembocar numa pessoa, como eu administro minhas finanças, o dinheiro que Deus me dá, eu aprendi a honrar a Deus com as contribuições? Tá bom, a Escritura, nós podemos entender que os apóstolos não falaram claramente sobre 10%, mas o que eu tenho feito mês a mês, com os recursos que me chegam às mãos, eu uso só para mim? Eu gasto só em mim? Eu invisto só em mim? Ou seja, o que eu estou dizendo, irmãos, é que a vida cristã, a vida de ser um discípulo de Jesus, tem que desembocar em algo prático, em mudança de vida. Em alguém olhar para mim e ver ao longo dos anos que houve uma mudança, que eu estou ficando cada vez mais parecido com Jesus. Quando vai terminar isso? Meu irmão, vai terminar isso no dia que eu receber um corpo glorificado. Vai terminar aí. É isso que esses textos falam. Irmãos, essa é a grande diferença dos que seguem a Jesus para as religiões. Nós não estamos interessados em reuniões, nós estamos interessados em ver mudança de vida. O que é que te anima? O que é que me anima? Quando você vê um testemunho, quando você ouve um testemunho, porque você vê vida. Isso é ser discípulo de Jesus. Você vê a transformação, a mudança. É um homem diferente, uma mulher diferente. Os anos vão se passando. Esse homem que se converteu, essa mulher que se converteu, ele não se transformou num frequentador de reuniões e está lá com os irmãos, mas a sua vida não reflete Cristo. Ele cresceu, ele se desenvolveu, ele está atraindo outros, ele está influenciando outros. É por isso. Nós tivemos um retiro agora, no início de agosto, e o Caibar, um dos pastores em Lins, a gente estava falando sobre essa coisa do discipulado eterno, né? Um discipulado que não termina nunca. E o Caibar usou uma expressão interessante. Ele falou, nós estávamos falando sobre o discipulado, tem que desembocar nisso, num crescimento. E essa mulher, esse homem, se transformar num obreiro de Jesus, alguém que vai influenciar outros. E se não for assim, você não está ficando mais parecido com Jesus. Você parou no tempo. Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem,
E o Caibara usou uma expressão assim: chega uma hora no discipulado que você tem que desocupar o colo. Sai do colo, dá o colo para quem está precisando de colo. Você já cresceu, é estranho agora ver você, os anos se passaram e você continua precisando do colo. Tudo isso que nós ouvimos, palavra do Senhor, através do William e o Hélio dizendo hoje, irmãos, isso tem que desembocar em algo, isso tem que desembocar em vida prática, em esses homens que estão aí. Gente, eu dei esse testemunho do alemão, mas eu penso que Deus quer falar com um tanto de homens entre nós, que nós precisamos nos mover, e diante de Deus falar: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, na verdade eu sei, é o que estou pensando em mim mesmo. Senhor, me ajuda a deixar de pensar em mim mesmo e pensar em outros. Ontem nós recebemos uma notícia de uma família de missionários que estão em Angola. Um pai, uma mãe, 2 filhas, e esta semana, uma das filhas foi sequestrada por extremistas, foi violentada e morta. Minha oração por esses irmãos, por essa família, além do consolo de Deus, da mão de Deus sobre a vida desse casal, de perder uma filha dessa maneira, é que esse fogo que os levou para o campo missionário não se apague no coração deles. Irmãos, a seara é grande, e Jesus disse que são poucos os obreiros. Vá diante de Deus. Tua vida tem que refletir, minha vida precisa refletir Cristo. Isso tem que começar hoje, aqui, agora. Isso, nós não podemos continuar, irmãos, ouvindo tudo o que nós estamos ouvindo, porque nós vamos acabar virando como budistas, que só pensa, medita, ora, canta, mas a vida não reflete o que está ouvindo. Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vá diante de Deus e peça ao Senhor: Senhor, me ajuda. Eu quero sair do colo, eu quero andar, eu quero ajudar, eu quero ser um obreiro, o que é que eu preciso fazer? Vá diante de Deus. Amém? Para que isso se torne vida, prática em nós. Diga, meu irmão. Eu estou falando. Que você está colocando aí, está falando do crescimento de espiritual, crescimento em Cristo, não de acabar o discipulado, né? Se eu estivesse falando de acabar o discipulado, irmãos, eu estaria dizendo o seguinte: olha, os pais que tiveram filhos, que têm filhos crianças, larguem eles. Não cuide deles mais, não dê mamadeira, abandone lá no quarto, dentro do berço. Você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque essas crianças dependem de você. Agora, se você tem um marmanjo em casa que não quer trabalhar, você tem que sim chamar a atenção dele, porque não é normal, ele cresceu. É disso que eu estou falando, irmãos. Pelo amor, obrigado, querido, pelo grifo. Eu não posso dizer que acabou o discipulado. Eu creio que discipulado é do Senhor, mas ele é por um tempo. Enquanto eu preciso de colo, tá bom, vamos dar o colo. Mas você tem que crescer, você tem que se encher de Cristo, você tem que ser um homem cheio do Espírito de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito de Cristo que habita em você, é ficar cada vez mais parecido com Jesus, é se tornar um obreiro, é alguém que quer estar aqui, que passou o tempo, está aqui para trabalhar. Irmãos, tem gente entre nós por aí, que com 3, 4 anos entre nós, já está ajudando, é um obreiro. O que acontece com outros que se passou 10, 15 anos e continuam sentados no colo, precisando de cuidado? É disso que eu estou falando, irmãos. Então, quando nós vamos pensar em nos encher de Cristo,
em viver enraizado em Cristo. É disso que a Escritura está falando. Irmãos, aqueles homens, aqueles apóstolos, com 3 anos de convertidos, eles eram apóstolos. Eles saíram para fazer a obra do Senhor. E me parece que isso se tornou algo comum nas gerações que os seguiram. Eram gente que, isso tudo que Paulo falou, que esses textos que o Hélio leu, isso tudo quando caía no coração dos irmãos, o entendimento não era outro senão o seguinte: olha, tem um tempo que eu vou precisar entender isso, que eu vou precisar mexer de Cristo, mas daqui a pouco eu tenho que me mexer, eu tenho que andar, eu tenho que ser obreiro do Senhor. Amém? Essa é a vontade de Deus, porque senão nós vamos ficar aqui reunidos e pensa, que ora, e que medita, e que tal, e sai daqui e a vida continua do mesmo jeito. Só lembrando aqui, essa semana eu estive com o Ronaldo, e nós lemos a palavra em 2 Timóteo 3,16, e às vezes a gente para no versículo 16 e não lê o 17. Fala assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O 17 fala, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você é criança ainda, se você se converteu há pouco tempo, eu quero deixar claro, você fique tranquilo, que o colo é para você. Fique em paz. Continua curtindo o seu colinho, sendo cuidado. O irmão que está cuidando de você, ele tem a responsabilidade diante de Deus, o irmão ou a irmã, de colocar a colherinha na sua boca, de fazer um cafuné, de te ajudar. Agora, saiba de uma coisa, você não pode continuar criança nos anos que vão se seguir. Porque daqui a pouco nós vamos achar que você é um retardado, que você tem algum problema, que você precisa procurar um especialista, procurar um médico para tomar algum remédio, fazer alguma cirurgia, porque não é normal. Por quê? Porque você não aprendeu a amarrar o sapato ainda, porque você... Não é possível que depois de 5 anos de conversão, alguém tem que chegar para você e falar assim, você leu a Bíblia hoje? Você orou hoje? Não é possível. Queridos, eu estava lembrando que assim, Jesus ele fala lá em Mateus, no último versículo do capítulo 5, ele fala assim, sedes perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então assim, esse perfeito não é que nós somos perfeitos em tudo aquilo. Na verdade, esse perfeito que Jesus está falando é ser perfeito naquilo que você recebeu. Quando a gente vê aqui esse texto do versículo 17, fala assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aquilo que nós recebemos, aquilo que Deus nos revelou, temos que ser perfeito naquilo que recebemos. Amém? Então, é um crescimento que tem que acontecer natural em nossas vidas. Se eu entendo que eu recebi do Pai e eu tenho que andar em santidade, eu não devo falhar na santidade. Eu entendo que isso que eu recebi, eu tenho que ser perfeito nisso. Se eu entendi que eu tenho que honrar minha esposa e ser fiel a ela, eu tenho que ser perfeito nisso. Se eu entendi que eu tenho que criar meus filhos na administração, educando meus filhos, ensinando no caminho que devem andar, eu tenho que ser perfeito nisso. Amém? Você sabe, irmãos, quais vão nos dar trabalho? Você sabe quais serão aqueles que vai chegar o dia que você vai falar assim, sabe aquele irmão fulano de tal? Foi embora. E normalmente o foi embora, sabe por quê? Porque Deus permitiu alguma situação na vida daquela pessoa, e o irmão mais velho que estava ali perto foi dizer, olha querido, não é assim. E sempre que um irmão ou irmão, teus pastores, o líder, um irmão mais velho está perto de você, sempre que ele for te corrigir, ele vai te confrontar com o que Jesus falou. Olha, Jesus disse que é assim, e você está fazendo o contrário. E esses que acabam ficando entre nós assim, infrutíferos, são esses os que acabam indo embora. Porque na verdade nunca entenderam o que é o reino de Deus. E alguns, graças a Deus por isso, chega um momento que acontece uma situação dessa, e ele desabrocha.
Não é sem razão que Jesus fala em João 12: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Como o Eliseu de Tabuna diz, falando da cruz de Cristo, o Eliseu diz assim: o que aconteceu conosco em Cristo quando nos convertemos é que nós morremos quando fomos batizados em Cristo. Só que algumas vezes a gente descobre que a gente não morreu, a gente está desmaiado. O eu não morreu, o eu está desmaiado. E de quando em quando ele acorda. Por isso que Paulo fala aos Colossenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que ele vai dizer a seguir no contexto, irmão, está falando de coisa prática. Está falando de não falar mal, está falando só de coisa prática. Ou seja, como é que eu faço morrer a minha natureza terrena? Irmãos, a minha natureza terrena, a minha própria natureza terrena, não quer estar preocupado em cuidar da minha mulher, em ser atencioso com ela, em ser o sacerdote da minha casa, em conduzi-la espiritualmente. A minha natureza terrena não quer isso. Agora, como eu morri, eu preciso aprender a ser o sacerdote que Deus quer que eu seja, independente do que eu recebi, do que eu aprendi. Então eu vou ter, sim, que cuidar, que zelar, que separar tempo para isso, que me deixar corrigir, que ouvi-la. Eu vou ter que fazer isso. Como pai, eu vou ter que deixar essa coisa natural minha de ser omisso, de não fazer o que Deus manda e me aplicar naquilo que o Senhor diz. Isso, irmãos, é crescer. Isso é morrer. Esse é o grão de trigo morrendo e produzindo muito fruto. Amém? Produzindo muito fruto. É isso que Jesus quer para mim e quer para você. Amém? Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar daquilo que pode nos deixar teórico, Senhor. E ajuda-nos a pensar, Senhor, e a agir em tudo aquilo que já temos aprendido, Senhor. Já temos recebido muito, Senhor. Nos ajuda a pôr em prática isso. Nos ajuda a deixar de ser criança, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a crescer. Nos ajuda, Senhor, a como crianças. Sim, Senhor, mas que seguem crescendo. Ajuda-nos, Senhor. E aqueles, Senhor, que já passaram muito tempo, fala com eles isso, Senhor, por favor. Eu não posso, nenhum de nós pode, mas o Senhor, por meio do Teu Espírito, pode, no coração, inquietar, incomodar e levá-lo, Senhor, à prática. A transformá-lo, Senhor, em obreiros do Senhor, em trabalhadores da sua seara. Senhor, em nome de Jesus, a preencher os campos onde há necessidade, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Por favor, que reuniões como essa, Senhor, nos levem a refletir em nossa vida, como a temos vivido. Senhor, seja cânticos que cantamos. Nos ajuda, Senhor, a cantar cânticos como temos cantado, graças ao Senhor por isso. Cânticos que, Senhor, nos levem a nos incomodar. Senhor, que nos falem daquilo que temos crido, que temos aprendido, Senhor. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda, por favor. Não nos deixe, Senhor, reféns de nossa teoria, daquilo que sabemos. Nos leva, Senhor, à prática. Nos leva a crescermos, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Amém.